Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você tá me assistindo, mas bom horário aí pra você, tá? Estamos aqui, né, dando continuidade às nossas aulas de expansão agora do quarto bimestre. Pra quem se lembra, na nossa aula presencial, para alguns de vocês é na segunda, para outros de vocês é na quinta, que estão me assistindo agora, né? Eu comecei a matéria de aula 1 na aula presencial, né? E na aula 1 a gente fez aquela introdução sobre a química orgânica, vimos algumas características do carbono e alguns postulados importantes que eu vou até relembrar no começo dessa aula, tá? Enfim, qual que é o lance, gente? A química orgânica é um ramo muito importante da química e para você, aluno que pretende, né, ingressar numa faculdade ano que vem, prestar a faculdade ano que vem para entrar no outro, essa é uma matéria essencial. Porque, como eu comentei com vocês em sala de aula, o conteúdo mais denso de química no ensino médio, ele está concentrado no primeiro e no segundo ano, né, do ensino médio. Então, se você pega para estudar no terceiro, você vai estar bem defasado, porque o conteúdo mais denso e mais pesado é aqui, no segundo e no primeiro, né? E no segundo é mais pesado ainda. Vocês viram que esse ano a gente viu propriedades dos materiais, a gente viu radioatividade, a gente viu equilíbrio químico, a gente viu eletroquímica e agora a gente está vendo química orgânica, né? É parte de quase tudo que cai no Enem, é muita coisa, tá? Enfim, essa última matéria de química orgânica, né, é muito importante, como eu falei pra vocês. Vai cair nas provas, te garanto, tá? E pelo menos 2, 3 questões de química orgânica tem no Enem. Provavelmente vai ter na prova paulista, porque é uma das mais cobradas, tá? Então, o que eu peço pra vocês desse bimestre é muita dedicação, estudo, porque é cheio de detalhes, né? Cheio de coisinhas pequenas que juntos se tornam algo gigante, que se você não entende uma coisa, você já tem dificuldade para dar continuidade na matéria, tá? É o seguinte, alguns de vocês conversaram comigo na aula e falaram para eu pegar mais leve na expansão, né? E tudo bem, eu posso passar menos atividades na expansão, não tem problema, né? A gente sempre vai ter uma atividadezinha, tá? Mas não necessariamente atividades grandes como eram no bimestre passado. Primeiro, eu sei que tá todo mundo já cansado, a gente tá no quarto bimestre, né? Segundo, é que vocês estão atolados com muita coisa e muitas vezes o objetivo de vocês é entregar para se livrar logo. Tudo bem, eu entendo. Só que eu quero mais é que você realmente busque entender esse negócio aqui, tá? Não apenas me entregar alguma coisa ou fechar as notas comigo, beleza? Então vamos lá, né? O nosso tema é cadeias carbônicas, aula número 2. Conteúdo, gente, representações das cadeias carbônicas. E o nosso objetivo é analisar os diferentes tipos de cadeias carbônicas e suas representações. Então, olha só, na aula anterior a gente conheceu o ramo da química dedicado ao estudo do composto de carbono, a química orgânica. Além disso, a gente discutiu algumas das características fundamentais desse elemento, que elemento é o carbono. Então lembra lá, né? A gente viu os postulados de Kekulé na aula presencial. Se o carbono é tetravalente, ele sempre faz 4 ligações. Vimos que o carbono ele vai fazer ligações simples, duplas ou triplas. Vimos que o carbono tem a capacidade de encadeamento, de formar grandes cadeias carbônicas, né? Vimos também a valência de outros elementos que também se ligam ao carbono, como por exemplo o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, né, e alguns halogênios. Então é comum a gente encontrar na internet, né, ou em séries de ficção científica, moléculas orgânicas representadas, né? Se você assistiu Breaking Bad, por exemplo, é cheio disso aí na arte, né, da série. Enfim, observe a representação e responda aí do lado, né, essa molecona gigante. Quais características e propriedades... Perdão, gente. Quais características e propriedades do carbono explicam a formação desse tipo de estrutura? Vocês lembram, né? Que eu falei para vocês na aula passada que o carbono ele tem a capacidade de formar cadeias, né? E isso daí nada mais é do que uma cadeia carbônica, que é o terceiro postulado. E aí também tem o segundo postulado, que é a capacidade dele de fazer ligações duplas, simples e triplas, né? Você vê ligações duplas aí, triplas e simples no meio das moléculas, forma essa grande cadeia, né? O que é isso, gente? Isso é uma molécula de ocitocina, né? Que é um hormônio que dá a sensação de conforto, bem-estar e interações sociais.
Geralmente tu libera isso quando você ama alguém, quando você tá apaixonado, né? A mãe quando vê o bebezinho, até quando você vê um cachorrinho muito bonitinho, você vai liberar isso daí. Também desempenha papel na regulação da secreção de leite, nas contrações uterinas do parto e no fortalecimento dos vínculos durante a amamentação. É por isso que a gente não dá pra generalizar, né? Mas a maioria é muito apegada à mãe, né? Tem tudo isso envolvido na química, né? Então é só uma molécula e o tamanho da ocitocina, né? Que nada mais é do que um hormônio. Bom, vamos lá, representação das cadeias carbônicas. Pessoal, é o seguinte, o átomo de carbono ele tem a propriedade de formar cadeias carbônicas quando ele se liga a outros átomos de carbono. E essa propriedade é a principal responsável pela existência de milhões de compostos orgânicos, tá? E tem algumas maneiras de representar a cadeia carbônica de um composto orgânico, como? Olha só as representações, ó. Tem uma representação estrutural, né? Ou a representação em bond line. Olha, estrutural, bond line. Representação condensada ali também, tá vendo? Vamos lá, classificação do carbono. Gente, na cadeia carbônica, cada carbono ele vai ser classificado a partir da quantidade de outros átomos de carbono que estão ligados a eles. Então, ó, o carbono primário está ligado a no máximo um carbono. Carbono secundário, ligado a 2 carbonos. Carbono terciário, ligado a 3 carbonos. E o carbono quaternário, diretamente ligado a 4 carbonos. Então, observa lá, ó. Primeiro carbono ali, o vermelhinho, né? Os vermelhinhos, eles estão ligados a quantos carbonos diretamente? 1. Olha o segundo carbono, ele é verde, é um carbono terciário, ele está ligado a um da direita, um na esquerda e um embaixo, são 3. O carbono laranja, o carbono secundário, ele está se ligado a 2 carbonos. E o carbono quaternário, o azulzinho, o último ali, ele está ligado a um direita, um esquerda, um em cima e um embaixo, são 4 carbonos, tá? Então, a classificação do carbono, né? Outra maneira da gente classificar ele é o tipo de ligação que ele realiza com outros carbonos. Simples ou dupla, né? Ou tripla. E a gente chama de saturado ou insaturado. Quando ele tem só ligações simples, a gente chama de saturado. Só um risquinho, né? Quer dizer que só um par de elétrons está sendo compartilhado. Quando ele tem ligações duplas ou triplas, chamamos de carbono insaturado. Ou seja, ele está compartilhando mais de um par de elétrons, ou 2 ou 3. Tá? E essa é a diferença entre saturado e insaturado. Classificação das cadeias carbônicas. Sabemos que os átomos de carbono podem estabelecer diferentes tipos de ligação, que dá origem a uma grande diversidade de compostos, né? Bom, gente, para refletir, como você imagina que seja possível diferenciar os compostos carbônicos? Como a gente diferencia os compostos carbônicos, né? Como que a gente sabe o que é o que? Como que a gente dá nome para os trem? Como funciona esse negócio? Eu te mostrei a citocina, você viu o tamanho do troço, né? Mas como que, cheguei a uma conclusão do que é aquilo, como que eu isolei, entendeu? Qual é a complexidade em torno de tudo, né? Quais características poderiam ser usadas como critério de classificação? Então é o seguinte, gente, ó, a gente vai chegar numa parte que tem cheio de detalhes, tá? Então prestem bastante atenção. As cadeias carbônicas podem ser classificadas de diversas maneiras, considerando aspectos como a disposição dos átomos, a presença de ramificações, a saturação das ligações, entre outros. Vamos conhecer alguma dessas classificações? Então olha só. Primeiro, cadeia aberta, acíclica ou alifática. É a cadeia normal, né? O encadeamento dos átomos não tem nenhum fechamento, né? Uma cadeia aberta. Cadeia fechada ou cíclica, ela fecha, ela forma um ciclo, um triângulo, um hexágono, né? Enfim, um octógono, ela pode formar um ciclo, né? E ela vai fechar. A cadeia normal, quando o encadeamento segue uma sequência única, ou uma cadeia ramificada, quando ele não tem uma sequência linear, né? Ele tem ramos ou ramificações. E a cadeia homogênea, né? Que ela é constituída só por carbono e hidrogênio, né? Que é o hidrocarboneto. Classificação das cadeias carbônicas. Cadeia heterogênea, né? Que ela contém ao menos um heteroátomo. O que é isso? Tem um átomo diferente. Um oxigênio, né? Um enxofre, um fósforo, um nitrogênio, entre outros. Entre os carbonos. A cadeia saturada é só ligações simples entre os carbonos. A cadeia insaturada tem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. A cadeia não aromática não tem um anel benzênico e a cadeia aromática apresenta um anel benzênico, né? O que é isso? Entre ali os carbonos alternados vai ter uma ligação dupla no ciclo, tá? Chamamos isso de anel benzênico, representamos da forma de cima aí, ó. Esse é o benzeno, né? Bom, olha só, tem uma questãozinha aqui para vocês fazerem, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Só prestem atenção e tentem responder no caderno.
A molécula representada ao lado é da cafeína. É uma substância que atua como estimulante no sistema nervoso central, encontrada em bebidas como café, chá e refrigerantes. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a classificação da cadeia carbônica da molécula apresentada? Ela é aberta, homogênea, normal e saturada. Ela é aberta, heterogênea, ramificada e saturada. Ela é fechada, heterogênea, ramificada e insaturada. Ela é fechada, homogênea, ramificada e insaturada. Com base no que a gente falou agora, o que ela é, né? Isso daí tá bem fácil, hein? Um tempinho para vocês pensarem, tá? Bom, então vamos lá, gente. Essa é uma cadeia aberta? Não, né? Ela é cíclica, então ela é fechada. Então ela não pode ser essa nem a segunda. Vamos ver, a terceira e a quarta. Fechada é fechada, tá certo. Ela é heterogênea? É, porque tem diferentes átomos. Tem nitrogênio, tem carbono e tem oxigênio. Ela é ramificada? Sim, ó. Dá pra ver que ramifica no nitrogênio ali e sai um carbono, né? Ela é insaturada ou é saturada? Insaturada é insaturada, porque ela tem ligações duplas, né, entre os carbonos ali no meio. Então, só pode ser a questão, não tem letra, né, mas seria a C ou terceira, né, em ordem linear, né. Então você vê, ela é um heteroátomo, porque tem átomos diferentes, ela é fechada, cíclica, tem ramificação e tem insaturação, tá? Então vamos lá, atividade para hoje. O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão receber, cada um faz o seu, né? Vocês estão em casa, em seguida vocês vão criar flashcards, né? Isso é da classificação do carbono das cadeias carbônicas. Cada par deve conter uma pergunta e sua respectiva resposta. Que nem aqui, ó. Você vai pegar um cartãozinho, né? E vai pôr uma pergunta na frente dele. Isso é uma forma de estudar, é bem legal. Por quê? Porque é como se treinasse a sua memória num jogo, né? Então você coloca uma pergunta no verso e no outro tá a resposta. E aí você lê a pergunta e tenta responder. Tá certo, eu aprendi. Tá errado, eu olho a resposta atrás. Ah, preciso melhorar, então era isso. Entendeu? Assim que faz um flashcard. Vocês vão fazer 3 flashcards, tá? Bem tranquilos. Pode montá-los no caderno mesmo, deixar no caderno. Ou só me mostrar que eu vou contar o visto na próxima aula, tá? No caso de alguns aqui segunda-feira, de outros na quinta que vem. E aí vocês façam os flashcards, tá? Então, depois vocês podem até trocar entre si, né, jogar. Cada participante vai dar uma pergunta por vez, quando os outros terão 30 segundos para escrever a resposta em seus cadernos. Após o tempo, o participante que dá a pergunta anunciará a resposta correta e todos conferirão seus resultados. Se a resposta estiver correta, o participante marca um ponto em seu caderno. Se a resposta estiver errada, não marca ponto. Continue até que todos os flashcards tenham sido utilizados, né? Bom, a gente mantém colaboração, respeito, né? E ao final vocês podem discutir as perguntas que tiveram mais dúvidas e revisar os conteúdos que ainda não estão muito claros, né? Até fazer perguntas. Então olha só, na aula de hoje a gente compreendeu o quê? Não esquecem, vocês vão usar o restante do tempo da aula para fazer os flashcards, tá? Essa é a atividade de hoje. Então a gente aprendeu que existem diferentes maneiras de representar um composto orgânico em uma cadeia carbônica. O carbono pode ser classificado pelo número de outros carbonos e que está ligado ou pelo tipo de ligação entre os carbonos. E as cadeias carbônicas podem ser classificadas em relação à sua estrutura, saturação e composição dos átomos. Aqui nossas referências. Bom, pessoal, eu deixo o restante do tempo da aula para vocês fazerem os flashcards, tá? Vocês me apresentam na aula seguinte e a gente dá uma discutida e vê sobre possíveis dúvidas, né? Que é muito importante que não existam dúvidas nessa matéria, beleza? Bom, aquele abraço para vocês, a gente se vê na aula presencial, né? Vejo vocês na quinta, galera do segundo E, galera do segundo D só na segunda que vem, né? E a galera do F e do G, vejo vocês na outra quinta, beleza? Aquele abraço a todos e até mais.